Primeiro, vamos lembrar que essa ideia de emergência climática, ela começa com bastante força a partir de 2016, e inclusive é um jornal, se eu não estou enganada, é o The Guardian, um jornal britânico, que vai encampar essa ideia de que, olha, quando a gente fala de mudança do clima, parece que a gente está sendo assim muito ainda cuidadoso demais com o que está acontecendo, sem revelar a gravidade e a seriedade da situação. Então, vamos colar esse termo emergência climática, porque ele está muito mais conectado àquilo que cientistas, a comunidade científica internacional vem dizendo nos últimos anos, de que a gente precisa rever urgentemente os nossos modos de produção e de consumo, de que a gente precisa reduzir fortemente as nossas emissões de gás de efeito estufa, de que aqueles acordos internacionais, né, que os países se colocam de tanto em tanto tempo precisam valer na prática, os países e os governantes precisam ter um comprometimento mais efetivo, né, com a questão climática, porque os impactos estão acelerados, né, e a gente está vendo cada dia mais, né, a materialização dessas consequências. Então, vamos colar esse termo emergência climática, porque ele seria o que melhor descreve o que a gente está vivenciando agora, né? Então, olha só o papel já bastante estratégico que a mídia teve, né, de falar, olha, não dá para a gente falar só de mudança do clima. Vamos colocar essa emergência nessa ideia de provocar mesmo, de sensibilizar, né, a sociedade, a população em geral, para entender a gravidade do problema. De lá para cá, de 2016 para cá, a gente vê esse termo ganhar força, né? Em 2019, inclusive, eu sempre coloco isso nas minhas aulas, o dicionário Oxford, que todo ano elege, né, qual é o termo que descreve melhor o ano que foi. Em 2019, então um ano antes da pandemia, o termo foi emergência climática. O dicionário Oxford falou que aquele termo descrevia muito bem o que estava acontecendo e a gravidade daquela situação. Então, reforçando isso, né? O que a gente observa em relação à cobertura midiática é um amadurecimento muito forte, né, sobre como retratar esse fenômeno, né? Como traduzir numa linguagem que seja mais acessível e de fácil entendimento pela população em geral, o que é a gravidade das mudanças climáticas, né? Quais são as causas desse fenômeno que a gente vem observando, tensionar exatamente essas decisões que vêm sendo tomadas, né? Sensibilizar as pessoas de uma forma geral. Se a gente pensar em alguns estudos internacionais, mas também um estudo que a gente fez aqui, olhando no caso da Folha de São Paulo, a cobertura que a Folha tinha feito sobre mudanças climáticas num período de 10 anos, a gente pegou de 2004 a 2014, mas a gente tem vários estudos de outros colegas que fizeram tempos maiores ou que têm acompanhado um pouco o desdobramento midiático. A gente consegue observar na prática esse aprimoramento da cobertura midiática. Se no primeiro momento parecia que havia uma necessidade de mostrar que a mudança do clima é real, né? Vamos então combater os céticos, aqueles que ainda vão dizer que não, isso é um fenômeno supernatural, o homem, né, as atividades humanas não têm nenhuma relação com isso, enfim. Então havia ali um certo desejo da mídia, mas um movimento, na verdade, que também sinalizava de vamos mostrar que é real, de que isso está acontecendo, né? E precisamos reverter urgentemente a sensação que as pessoas têm de que as mudanças do clima estão distantes, né? E aí, vamos fazer a meia-culpa também enquanto divulgadores, né? Porque quando se começou a falar fortemente sobre as questões climáticas, e aí, claro, tem toda uma agenda, né, que vai mostrar que a mídia teve um papel importante, mas a criação do painel intergovernamental de mudança do clima, IPCC, também teve sua importância, os acordos internacionais, né, as pesquisas que avançaram, enfim. Mas qual foi a imagem que mais circulava naquele momento? A do ursinho polar se equilibrando numa placa de gelo. Essa imagem, ela é potente no sentido de que ela sensibiliza as pessoas, mas ao mesmo tempo ela afasta as pessoas do problema, porque isso é algo, né, pro, sei lá, pro Ártico, né, gelo do Ártico, né, tá completamente distante do meu cotidiano, né?
Então, eu acho que teve um processo também de amadurecimento da mídia nesse sentido, de rever como que a gente também pode garantir dramaticidade para a questão, mas trazendo simbolismos e trazendo imagens mais próximas do cotidiano das pessoas, né? Então, o que a gente observa, né, por exemplo, na análise desses 10 anos de cobertura foi isso, de uma mudança, de uma perspectiva ainda de mostrar que a mudança climática era real, era um fenômeno com o qual as pessoas deviam se preocupar, para uma estratégia de, olha, não é só real, não só devemos nos preocupar, como a gente precisa urgentemente implementar estratégias, seja de mitigação, ou seja, né, de redução de emissões de gás de efeito estufa e de adaptação, ou seja, como é que a gente vai adaptar o nosso cotidiano, né, que tipos de ajustes a gente vai fazer para minimizar os efeitos desses extremos que vêm sendo cada vez mais frequentes e cuja as consequências têm sido também cada vez mais severas, né? Então, acho que tem um amadurecimento interessante de olhar a mídia com isso. Qual é um ponto que eu acho que a gente ainda, na análise de mídia, isso fica muito forte e, enquanto jornalista de formação, eu sinto que a gente ainda precisa romper esses ciclos de atenção que é muito comum na mídia, na cobertura midiática, de altos e baixos. Então, quando é que a questão climática entra com força na divulgação de mídia? Quando a gente tem eventos importantes do ponto de vista internacional, então, por exemplo, quando a gente tem as conferências de partes, né, as COPs, em que governos estão lá discutindo, propondo ações, tentando entrar em acordo, aí a mídia dá supervisibilidade, né? Ou quando o painel intergovernamental de mudança do clima, o IPCC, solta os seus relatórios, a mídia também dá supervisibilidade. Ou quando há ocorrência de extremos como esse de São Sebastião, em que se coloca a questão climática como algo que está interagindo, né, com outras questões difíceis, complexas, do ponto de vista ambiental, social, urbanístico. Depois parece que há um silêncio, parece que a situação foi, né, resolvida, de que a gente não tem mais esse problema. Então, é isso que a gente chama de ciclos, né, de altos e baixos, ciclos de atenção. Exatamente, né, fica ali. Mas, só para não me alongar muito nessa questão, porque ela dá pano para manga, o próprio IPCC percebeu isso. E se a gente observar a divulgação dos últimos 2 relatórios, né, o IPCC de tanto em tanto tempo ele faz o que é o IPCC? Né? É um grupo de cientistas do mundo todo, inclusive a gente tem participantes do Brasil, né, cientistas do Brasil que compõem o IPCC, que fazem uma análise do que a ciência produziu sobre a questão climática nos últimos anos. E aí estabelece, né, a partir dessa análise muito criteriosa, quais são os pontos de consenso dentro da comunidade científica, aonde a gente ainda tem incertezas, aonde a gente ainda precisa avançar em termos de conhecimento. E, ao final, produz relatórios que são calhamaços imensos, né, desse compilado todo, mas produz também sumários executivos, esses sim muito negociados com representantes de governo, mas nessa tentativa de, em 30 páginas, mostrar para os governantes o que é preciso fazer para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, enfrentar essa emergência de verdade, né? Reduzir vulnerabilidades, enfim. Mas o IPCC fazia isso, então, de 5 a 7 anos, soltava um relatório como esse e a mídia realmente, né, dava toda a atenção. Ele percebeu isso. Então, os últimos 2 relatórios, se a gente perceber, e esse último, então, é super visível isso, o IPCC vai soltando aos poucos a informação. Porque é uma forma de pautar a mídia ao longo do ano todo. Então, eu não vou soltar toda a informação de uma vez. Então, eu solto uma informação sobre um capítulo em que eu discuti vulnerabilidade, eu solto a informação, um capítulo onde eu discuto impactos, um que eu discuti adaptação, e assim vai pautando a mídia ao longo do ano. Isso é uma estratégia bem interessante também.